Boa tarde, como é que vocês estão? Estamos novamente aqui no Biscoito Mineiro, é isso aí, no Sudoeste. E, quero saber, e você? Hoje nós vamos falar uma questão interessante dos aplicativos de namoro, relacionamentos e tudo mais. Tem tantos aí no mundo. E essa galera aí, será que são narcisistas? Será que não? Como é que é essa história? Como é que a gente entra nessa? Será que existe muita manipulação? Enfim, mas antes disso, dá aquele like, segue a gente, se inscreve no nosso canal, porque eu quero saber. E eu você? Também. Beleza? Boa tarde, Vera, como é que você está? Boa tarde, Mauro. Tô ótima, excelente. Uma boa tarde para os nossos ouvintes. Por que, nós vamos falar sobre aplicativo de namoro? Porque como nós falamos em narcisista, não tem como não trazer na conversa uma mulher ou um homem dependente emocional, carente de afeto. Então, quando nós tratamos desse assunto, a gente traz as duas questões. E o que são esses aplicativos de namoro, né? É o encontro disso tudo. Tem duas questões. Quinta-feira passada, eu fui no casamento de uma amiga que ela conheceu o atual marido, né, com quem casou na quinta-feira, num aplicativo estrangeiro, tal de Bumble, que eles se conheceram, ele na Inglaterra e ela aqui no Brasil. E ele veio várias vezes visitá-la, e ela foi algumas vezes visitá-lo, e os dois acabaram casando na quinta-feira. Então, positivo, né? Deu certo. Aí, por curiosidade, eu nunca tinha entrado num aplicativo. Eu entrei na sexta-feira depois do casamento, eu entrei no aplicativo. Olha aí, galera! Facebook. No Facebook, já vou entrar lá. Tô brincando. Vai lá. No Facebook. Entrei na sexta e saí no domingo. Porque foi uma enxurrada de matches, né? Matches que falam, né? Gente, homens jovens, muito jovens, procurando um relacionamento, mas assim, uma enxurrada. Linda, maravilhosa, me apaixonei, quando eu me conectei, como que por uma foto você vai se conectar e fazer as propostas que fazem. Vamos agora nos encontrar, vamos agora sair, quero ver você, quero conhecer você pessoalmente. Absurdos, sabe? Que eu fiquei pensando, meu Deus, o que se encontra nesse local, nesse lugar? De tudo. Como você falou, será que são narcisistas? Podem até ser. Podem ser assassinos em potencial, podem ser narcisistas, podem ser psicopatas, podem ser tudo. A gente não conhece. Você não conhece alguém pela foto. Um disponibilizou fotos que eu te contei, né? Que a gente conversa muito, Mauro e eu. Dele na lancha dele, que diz que tem lá num lago que tem aqui perto, Corumbá. Eu coloquei, né, Brasília, e arredores. Colocou ele fazendo esportes com a bicicleta, com roupa esportiva de bike. Que tem uma casa no Lago Corumbá, que tem essa lancha, quer dizer... Aí eu só perguntei assim, são com essas fotos que você seduz? A mina impressionou, o cara me cortou. Quer dizer, ele não tem nada pra falar, ele não tem nada pra dizer. Ele só tem que mostrar. E aí basta mostrar que a mulher, nós estamos falando da mulher, que fui eu que entrei, eu que sei, né? Eu como mulher entrei e só recebi, e botei nessa de homens, e só recebi fotos e oi e alô de homens. Então assim, basta você mostrar isso que já você consegue alguém, Mauro. Pense. Pois é, eu uma vez eu também entrei. Tá conversando aí, você disse que não tinha entrado nunca. Eu falei que nunca tinha entrado. Falou. Mesmo. Sabe por quê? Porque eu não ia revelar esse segredo assim só pra ela, assim pra vocês. Não, você galera. guardou isso pra revelar em público? É claro, com certeza. Ora, bolas. Não, mas é sério, uma vez eu entrei também, acho que quase todo mundo entra uma vez, com curiosidade só pra ver qual é. E realmente, assim, é impressionante como isso é real, o que você tá falando. Entrei, coloquei só mulheres, então assim, recebi chorradas de fotos e muitos elogios. Muitos elogios, muito isso, muito aquilo. Tem uma coisa do retrato, que eles falam muito, põe seu rosto, põe isso, põe aquilo. Eu não colocava, realmente eu colocava meio embaçado. Eu queria ver qual era. E tinha várias coisas. Então realmente assim, chegava muito, oi, tudo mais, como é que você é e tal, papapá. E
Cara, e como você falou, fotos, sabe, e conversas assim que normalmente não eram, né, para um relacionamento depois daquele encontro ali virtual, mas impressionante mesmo, como você falou. Eu não sei, né, como é que era esse rapaz nem nada, mas independente disso, às vezes as pessoas também têm aquela coisa de colocar fotos, né, que não são delas. Você levantou essa questão. Né? Será que essas fotos eram ele mesmo? Pois é, porque às vezes você fica pensando assim, tudo bem, a gente não está dizendo, claro que tem pessoas que, por mais que serem bonitas, tá? Depois eu vou contar até uma história em relação a isso. Claro, essa pessoa era narcisista, você vai dizer para mim que era, porque eu tenho certeza que era, mas antes disso, você coloca foto porque a sua estima está muito baixa. E assim, eu com esse meu rosto aqui que assusta metade e a outra também, pensa, você acha que vai chamar bonita colocar a foto do Tom Cruise, do Brad Pitt, né? Vai ser muito mais interessante. Te aconselho. Pois é, eu também aconselho, viu, Brad Pitt? Depois você mudar aí os direitos autorais. E por quê? Porque chama muito mais atenção de um modelo, assim, brincadeiras à parte de Brad Pitt e tudo mais, mas, por exemplo, de um modelo, de uma pessoa que não seja conhecida, mas que, obviamente, você olha ali, pô, né, todo malhado, tudo, né, marombado, sei lá o quê. Uma lancha. Sei lá, ou então uma casa grande, bonita, né, alguma coisa do gênero, ou então um carrão, né. Uma casa no Lago Corumbá, com uma lancha no lago, imagina. Imagina, então assim, quem que não vai de repente não é lago, né, é barragem. É barragem. É barragem. Quem de repente não vai se interessar, porque na verdade não é só a questão do interesse pela pessoa. A pessoa joga, né? Exatamente. Por quê? Porque, infelizmente, muita gente é ligado ao material, entendeu? E não ao pessoal, não à pessoa. Foi o que eu pensei. Quer dizer que ele botou fotos do que ele possui, do ter, não do ser. Ele não conseguia conversar. Exato. Quando eu questionei, é assim que você seduz, com essas fotos, a mim não impressionou, ele não tinha o que conversar. Ele me deletou. Sim, porque tem outras que impressionam. Tem outras que vão chegar lá. No caso dele, ele jogou a isca. Se ele pescar... Joga a isca e caça lá. Como é que você falou? Caça não. Joga a isca. O jogo é jogado e o lambari é pescado. Você usou isso, tem muita casada. Definitivamente, assim, o jogo dele é aquele. O jogo é jogado. Se você quiser jogar aquele jogo, beleza. Só que quando ele joga, de repente ele pega o lambari. Como a lambaria que não entrou, ele caiu fora. Ele falou assim, essa não é lambari não. E eu saí ontem à noite, sabe por quê? Eu estava conversando com um dos rapazes, né? Já com uma certa idade. Certo. E ele com um papo muito bom e tudo mais. Olha a proposta. Vamos agora, vamos sair daí agora e vamos para um motel. Vamos dividir um motel. E vamos. Que isso, meu? Uau, isso é mais direto que tudo. Muito voraz, meu gosto, muito voraz. Tu imagina se eu aceito, se eu tô tão carente assim, e vou até o motel e encontro com esse homem. Que poderia ser esse homem, né? Não sei. Você não sabe? Mas como você falou, poderia ser um psicopata, poderia ser o sei lá o quê, poderia acontecer coisas lá que talvez nunca iam descobrir. Nunca alguém e você saberia. Nunca mais estaria aqui. Não estaria aqui agora com você fazendo o nosso projeto, né? Tem isso também, tem esse lado, né, gente? Porque a internet, literalmente, uma terra sem lei. Uma terra sem lei, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito assustada. Eu fiz esse laboratório, nem falei pra você que eu ia fazer isso, né? Não falei. Foi no casamento da minha amiga essa que eu tive a ideia. Vou entrar no site pra ver como é que funciona, porque eu nunca tinha entrado. E foi, assim, uma experiência muito negativa. Sabe? Assustadora. Foi assustadora. Homens jovens de 34 anos querendo se relacionar com uma mulher de 67 anos. O que ele tá querendo? Ainda colocando assim, você é muito jovem, você é muito jovem. Ah, mas o que é que tem? Mas vamos tentar. Tentar o quê, gente? Sabe? Tentar o quê? Me extorquir dinheiro? Sabe? Me explorar? É isso que eles tentam. Vamos tentar. A mulher se apaixona, um homem bonito, parecia, né? Vai pra cama, fica muito feliz, e aí começa a dar dinheiro e ele começa a extorquir. Isso é muito comum, né? Tá muito comum. A gente já viu aí alguns, inclusive tem até, como é que é, o cara do Tinder. O galã do Tinder, tem aquele filme, né? Então, assim, infelizmente tem esse lado. Mas também
não vamos também, né, crucificar. Claro. O fato ter cuidado, né? Ter cuidado. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que ele casou e ele encontrou a pessoa também no site de relacionamentos, que ele separou, ele já tinha 6 anos de separado, ele resolveu entrar, conheceu muitas pessoas, mas essa daí ele viu que tinha a ver, se encontraram, se conheceram pessoalmente, né, se conheceram num local público, que ela pediu. Imagina ir para um motel direto com um cara. Aí não dá, eu acho que aí arriscar, né? Se ele oferecesse ou se ela oferecesse, porque assim, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, quando eu, homem, ofereço algo assim, e a mulher, por exemplo, aceita de cara ir para um motel, é muito estranho. Você já vê que essa mulher está vulnerável. Exatamente. Primeira coisa. É muito estranho. Conhecer alguém dentro de um quarto de hotel, essa mulher já está vulnerável. Tem tudo para você fazer o que quiser. O que quiser. Porque, ao contrário, aí você vai dizer, não, mas o homem é fácil. Não é isso. Porque vocês podem querer discutir o que você quiser, perguntar o que você quiser, mas é normal que o homem, obviamente, o homem é visual. E o homem tem uma proposta de ir para um hotel, uma mulher, vindo dela, ele não vai pensar. Ele vai. Só que, ao mesmo tempo, o que não acontece muito, eu não sei, talvez aconteça também, a gente não tem estatística disso, também as mulheres, elas também matam, elas também fazem um bocado de coisa que elas quiserem. E, dependendo da situação também, elas vão extorquir, vão fazer isso e aquilo. Então, assim, não se iludam dizendo que, não, tudo bem, a gente escuta mais de homem, como feminicídio, isso e aquilo, mas aí nesse caso não é homem e mulher, nesse caso é o ser humano. É o ser humano. Que acontece também com homem, mulher com mulher, sim. Também acontece isso. Não está só na relação hétero, né? Exatamente. Então, nós não estamos discriminando, né? Exatamente. Eu não quero dizer assim, não, que você está defendendo. Não estou defendendo ninguém, não. Eu só estou dizendo que a gente tem que pensar nesse lado também. Que existe também o lado de que mulheres também matam gente. Claro, é só isso. Em um número bem menor, né? Mas percentual menor, mas acontece. Por exemplo, se eu... Existe aquilo de encontros, eu vejo muito na internet, encontros que marcam e quando a pessoa chega no local tem dois homens esperando, ao invés da mulher que ele marcou, para poder tirar o carro, roubar, fazer sequestro relâmpago, tirar o dinheiro do banco. Então, existe tudo isso. Existe tudo. Eu estava vendo, até falando, já que você falou disso, eu estava vendo um podcast, eu não vou lembrar o nome do ator, o que ele fazia. Mas ele falou o seguinte, olha só a cena, para vocês terem cuidado com isso. Ele conheceu, não foi internet, mas ele conheceu numa boate uma menina muito bonita e tudo mais, blá, 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 aquela coisa toda. E ele levou ela para casa dele. Os dois já tinham bebido e tal, aquela coisa, mas eles assim, se conheceram ali e tal, e foram para casa dele. Até aí tudo bem. Ela tinha colocado na bebida dele, Boa Noite, Cinderela. Boa Noite, Cinderela. Aí, ele estava tão ruim, tão drogado, que ele via 2 caras lá dentro roubando. Tá comum. Roubando. E ele não conseguia fazer nada. Claro que não. Ele estava tão assim, sabe? Então, assim, ela literalmente... Ela foi a isca. Literalmente levou, entendeu, os caras para depenarem a casa dele. Então, assim, cuidado, infelizmente né? é muito difícil, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado. Mas é o que eu falei. Imagina se ele de repente chama ela e ela fala, não, hoje não, a gente está se conhecendo agora e tudo mais. Beleza. Sim, mas ela não estava com essa proposta, não. Né? Ela estava com uma intenção de ser a isca para algum homem ser roubado. Ela é uma quadrilha, né? Aí na hora que ele fala, vamos lá para casa, ela diz sim. Qual é a intenção dele? É de ir para a cama com ela, óbvio. Mas olha, a intenção dele é ir para a cama com ela no outro dia, de repente até tomar um café, alguma coisa, ela ir embora e tal. Sei lá, de repente poderia até gerar um romance, alguma coisa. Mas a intenção dele ali era aquela. Mas ela aceitou. Ele estava buscando romance, ou sexo. Ou sexo, mas ela aceitou. Só que ela não. Ela tinha intenção ela já tinha a intenção de roubar. De roubar mesmo. Tipo, legal, bacana, esse cara aí deve ser legal. O mesmo pode acontecer com uma mulher na noite, conhecer um homem Sim. E levá-lo para casa. E aconteceu mesmo. E é muito comum. Há muitos anos que isso vem acontecendo. Infelizmente. Infelizmente, a gente não está tomando o cuidado necessário, né? De não sair sozinha,
de poder fazer. A gente está em público, né? Nós estamos aqui numa cafeteria. Então agora passou um amigo no mal, conhecido, e ele abanou. Outra hora passou um vendedor e eu fiz assim, que não. Isso que ia fazer externa, né? Isso é legal, mas é legal, assim, entendeu? Pá, tá aqui. Mas é isso, gente. E o que tem tudo isso a ver com narciso? Tudo. Porque às vezes a gente também tem algumas coisas que até não tem pra dar. Que às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, um é e outro não é, mas porque ali é muito, sabe, muito tênue em relação a isso, ao tema. Aí eu estava falando que eu ia comentar sobre esse fato de eu conhecer. Quando eu era mais jovem, né, que nem diz o Chico Anísio, eu sou jovem, entendeu? Quando eu era mais jovem, onde eu moro, tinha um rapaz, realmente assim, muito bonito, ele era modelo, ele andava em todas as festas e tal, era um cara que chamava atenção em Brasília. E só que havia uma coisa que os comentários normais era assim, que ele sempre andava com mulheres entre aspas, né? Vou colocar aqui entre aspas, porque na vez a gente falava assim, nossa, mas ele só anda com mulher feia e tudo mais, uma mulher que não tem nada a ver com ele e tal, isso e aquilo. Essa era desproporcional, tá? Aí a gente sempre ficava naquela, pô, caramba, esse cara podia estar com, sei lá, as mulheres dele, os mulherão, um cara tão bonito, tão isso, tão aquilo, modelo também. Aí uma vez eu estudava, assim, né? E uma vez eu comecei a ler exatamente sobre Narciso. Mas a mitologia, não, né? Transtorno nem nada, porque também na época nem sabia. Nem se falava sobre isso. Nem se falava sobre isso, eu nem sabia sobre isso. Mas aí eu comecei a pensar, falei, cara, peraí, esse cara, ele é narcisista. Porque ele não consegue, isso na minha visão daquela época, eu falei, ele não consegue competir. Você hoje pensando naquela época, ou já pensava dessa forma? Não, naquela época eu pensei, eu já analisei essa questão dele. Porque olha só, o que eu pensava? Eu não conseguia competir. Eu devia ter o quê? Uns 16, 17 anos mais ou menos. Eu queria sair com mulheres bonitas. O cara, não, eu não queria. A gente conhecia ele é um cara bonito, a gente ia nas festas, era um cara que chamava atenção. Eu entendi. Você tivesse que escolher, escolheria mulheres bonitas. Sim, pra sair. Exato. Aí, por exemplo, se fosse eu no lugar dele, né? Escolheria mulheres bonitas para sair. Eu com certeza estaria com mulheres bonitas na mesma faixa etária. Não faixa etária, mas no nível de beleza e tudo mais. Sim. Porque eu era um cara bonito que chamava atenção. Eu chegando sozinho, eu chamaria atenção porque eu era um cara bonito, eu era modelo e tudo mais, não tinha como. Isso você é na condição dele? Não, ele já fazia isso. Sim. Deixa eu explicar direito pra galera. Explica de novo, ficou complicado. Vamos lá. Mim, pelo menos ficou complicado. Vamos jogar pra ele. Tá. Vamos dizer que ele é o José. Isso. Pronto. O José é um cara bonitão, modelo e tudo mais, que chama atenção aonde ele entrasse. Tá, até aí tá entendido. Ok? Então, tanto para homens quanto para mulheres. O cara chegou, todos os holofotes eram nele. Só que ele chegava, normalmente, com uma pessoa que era desproporcional à beleza dele. Entendi. A beleza. Não estou dizendo inteligência, nem nada. Beleza. Você olhava, praticamente, você falava, opa, peraí, que contraste é esse? Ponto. Eu, adolescente e tudo mais, estudante, sempre gostei de mitologia e tal. Uma vez eu fiz uma análise dele. Ah, você naquela época já fez uma análise. Uma análise agora eu entendi. Dele, da pessoa. E claro, como você falou, eu me analisava exatamente assim. Cara, se eu fosse o Zé, com essa beleza toda, com isso tudo e tal, eu estaria com mulheres bonitas, modelos e tudo mais. Sim. Por quê? Porque eu estaria lado a lado, com essa pessoa do meu lado. Qual foi a minha análise com o Zé? Falei, cara, o Zé, ele tem um problema sério, ele não consegue competir. E isso é a minha análise com 16 a 17 anos. Olha tá? só, hein? Precoce. Porque eu, como eu te falei, eu gostava muito de ler e tal, e eu lembrei do Narciso, mitologia. Sim, o mito. Exatamente. O mito da vaidade. O mito da vaidade. Que era a questão do como o Caetano fala, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então, exatamente, pensando nisso, aí eu ficava assim, eu falava para alguns amigos meus,
esse cara tem um problema. E o problema dele é exatamente esse. Na minha concepção, não sei se era ou não, mas na minha concepção era o quê? Minha análise. Como ele é muito narcisista, como ele é muito assim, ele não tem condições de competir com a mulher do lado dele, que também seja tão bela, tão bonita quanto, e que tire o holofote dele. Faça sombra pra ele. E faça sombra pra ele. Então, assim, quem é o holofote aqui? Ele. Entendeu? José. Quem é a estrela? Se eu estou do lado de uma pessoa do mesmo nível, de duas uma, claro, as mulheres vão me olhar, mas os homens vão também. olhar muito mais. Atenção, né? Vou dividir a atenção. Mas eu estando com uma mulher que não está na mesma proporção, então é assim, o José está aqui, a outra pessoa está aqui. Ele sempre vai ser mais bonito. Ele sempre vai ser. E não precisava disso. Não precisava. Porque ele já era bonito o suficiente, né? Exato, só que ele tinha essa, para mim, na minha análise, ele tinha essa questão da vaidade ser muito grande e dele não conseguir trabalhar. De ser notado. Exatamente, trabalhar isso. Então ele tinha essa questão desse medo e sei lá, enfim. Ele realmente era, para mim, narcisista nesse sentido, mas do Narciso da mitologia, do cara que se achava tão lindo que não conseguia. Então era Narciso, né? Tinha traço Narciso. Narciso, na minha concepção da época. Sim. Se ele era, não necessariamente, né? Um narcisista. Um narcisista, né? Mas ele tinha essa coisa. Essa coisa de não poder competir. Exatamente, da competição. Por que da competição? Porque de não conseguir ter alguém do lado dele da mesma altura. E não só na questão da beleza. Aí eu já jogava para outros lados. Por exemplo? Economicamente, ele tinha que ganhar mais do que ela. Na minha concepção na época. Por quê? Porque se a beleza já estava daquele jeito, imagina os outros. Ela sempre ia ser inferior. Ela sempre ia ser submissa. Ela sempre ia ser menor. Ela sempre ia ser menos. Ele sempre estaria acima. Ele sempre estaria acima. Independente da questão. Claro que a gente via visivelmente a beleza, porque a beleza não tem como você esconder. Não é, mas a questão financeira mas não. Os outros não. Por que a gente trouxe esse assunto do José, do falso José, né? Então, é para exatamente como a gente estava falando dos outros assuntos do relacionamento e tudo mais, o próprio José, nesse sentido, e dos outros, de colocar, por exemplo, uma foto, que eu até brinquei, do Brad Pitt e tudo mais, de você colocar, de repente, uma foto de uma pessoa que você não é. Como e de ser o que você não é. Como esse que colocou a foto da lancha, isso, podia não ser, você me alertou, poderia não ter sido, não ser ele pegou uma foto aleatória e colocou lá, de um homem de bicicleta, com todo paramentado, né, quem faz bike, e aí assim, ó, a mulher poderia ficar, nossa, né, entusiasmadíssima com ele, como esse outro, que ontem à noite me convidou para ir direto para o motel, imagina, né? Quer dizer, ele estava jogando, claro. Com a minha vulnerabilidade, com a minha carência. E aí, com certeza, ele consegue muitas mulheres dessa forma. Sabe o que eu cheguei a pensar, Mauro? Que está tendo um sexo gratuito. A prostituta você paga. Né? Você paga a mulher de programa. Desculpa, prostituta não, mulher de programa você paga. E essas mulheres que estão aí nos aplicativos, não quero ofender ninguém, não acho que esteja errado. Se você souber se colocar e souber dizer não e dar limites, ok. A minha filha mesmo conheceu o atual namorado dela, que está em 3 anos, num aplicativo. E foi muito feliz na escolha, ter sido escolhida e escolheu ele também. Os dois estão juntos até hoje. Isso não quer dizer que seja errado. O que não dá para fazer é ir ao encontro de qualquer um que apareça e que te chame. Sabe? É poder analisar, é poder conhecer. Como é que a gente conhece alguém? Na conversa, ouvindo, ter os ouvidos afinados para isso. Como eu disse para não é a foto que me encanta, e sim meus ouvidos afinados para ouvir o que você tem para falar. Claro que eu estava dando corda, porque eu estava fazendo um laboratório para poder hoje a gente trazer esse assunto. E eu disse pro Mauro, vamos falar sobre isso? E eu fui fazer um laboratório. E o Mauro já tinha esse laboratório, só que não disse que já sabia, né? Ele escondeu, ele disse assim pra mim, tá, então faça você. Porque ele não é... Porque ela me falou também que ia fazer. Aí eu falei, então tá bom. Se eu dissesse pra você que ia fazer, você ia dizer assim, cuidado, toma cuidado, você pode entrar numa furada. É claro que eu não iria me encontrar com ninguém numa condição dessa, porque eu estava para entender, e já cortei, já saí, né? E não tenho interesse nenhum de voltar. Já vi o que eu queria ver, sabe? É muita sedução. Barata, vazia, rasa. Mas eu acho que o importante, assim, você está certíssimo, a gente não está aqui
proibindo, dizendo que está errado você julgando, fazer não, né? ou julgando, muito pelo contrário. Acho que o que a gente tem que ter, independente de Tinder ou qualquer outro aplicativo, na própria vida, é saber o que eu quero. É realmente isso. Porque às vezes a gente está vulnerável e é mais fácil, você tá triste, sei lá, acabou perdendo um casamento, um namoro, alguma coisa, às vezes as pessoas não conseguem superar, né? Porque sentimento é complicado, às vezes a pessoa não consegue superar, faz besteira, sabe? Tem casos e casos, mas as pessoas ficam nessa e acabam caindo em armadilhas porque tá vulnerável mesmo. E às vezes vai no Tinder da vida porque tá vulnerável, não consegue se relacionar com as pessoas hoje em dia, que tá difícil também. E a urgência também de ter alguém, né, Mauro? A urgência eu preciso me vingar. Eu fui traída, fiquei sabendo agora, ele tá com outra, meu marido me deixou, já tá com outra, eu preciso me vingar. Então, o primeiro que aparece, eu vou pra cama. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, se analisar. Então, assim, tentar, claro, se você tá afim de ir, vai lá, veja qual é, entendeu? Se é uma coisa momentânea, se é só ali no virtual, ótimo. Agora, passou do virtual, porque no virtual você pode ser tudo, cara. Tô lembrando agora, esse mesmo que queria ir pro motel, voraz, né? Queria ir pro motel, me propôs fazer sexo virtual. Eu digo, tá maluco? Por que eu faria isso? Então, assim, eu tive várias propostas, sabe? E eu fui descartando as propostas, mas ouvindo. Eu fiquei ouvindo. Eu fiquei dando trela. Pra você ver como é que é. Então, assim, no virtual, você é quem você quiser. No virtual, eu sou super-homem. No virtual, eu sou o que eu quiser. Sim, mas aí no virtual eu teria que ligar a câmera. Sim, não, aí é outra história. Pense. Mas mesmo assim, olha a situação que eu me colocaria, o risco que eu me colocaria. Até porque nesse caso aí... Até de fotografar e botar na internet, me chantagear. Filmar. Sabe, e botar na internet, me chantagear, quer dizer, tudo isso. Eu tinha plena consciência do que eu estava fazendo. Eu tinha controle sobre o que eu estava fazendo. Eu não estava ali buscando um relacionamento, buscando sexo, nada. Eu estava num laboratório para hoje a gente poder comentar sobre isso. Então, assim, é interessante que a gente tenha muito essa questão do que é o narcisismo, do que é o ser essa pessoa, né, com essa coisa, e às vezes do não, porque também tem, às vezes a gente confunde, como eu perguntei para ela, porque assim, né, que você já falou, a questão do psicopata, né, o narcisista, ele tem essa questão também, né? Nem todo narcisista é psicopata, né? Mas todo psicopata é narcisista. Exato. Então a gente às vezes confunde. Então é legal a gente saber também, ter um pouco de conhecimento. O que a gente traz aqui é exatamente para vocês também procurarem. Não só a gente, mas começar a ler, entender, se informar, que isso é legal. Porque fazer perguntas para nós no nosso canal. Exato, né? Fazer perguntas e tudo mais. Porque a melhor coisa que nós temos, uma das melhores armas que nós temos é a informação e o conhecimento. Muito mais o conhecimento do que a informação. A informação é muito rápida, né? Mas o conhecimento de fontes seguras. Fontes seguras, tá? Exatamente. Não dá para ficar achando que... Não ache. Vá a fontes seguras, é isso mesmo, é isso e tal. Porque isso às vezes não, muitas das vezes salva até vidas. Dependendo da situação, o seu conhecimento salva a tua vida ou a vida de alguém. É importante nesse caminho todo, nesse mundo, e principalmente nesse mundo virtual, a gente tem muito cuidado onde a gente está entrando. Deixa eu te contar uma história. Quando eu morei em Búzios, eu tinha não sei hoje, uma única agência do Banco do Brasil, bem pequenininha. E foi muito comentado na ocasião que uma mulher esteve lá nessa agência, já tinha tirado todo o dinheiro que tinha e estava lá pleiteando um financiamento. Quando ela foi assinar os papéis, ela botou assim para a gerente da mesa onde ela estava sendo atendida: SOS, fui sequestrada. Essa gerente leu, fez um movimento, né, ficou ali, mandou ela esperar e aguardar. Chamou a polícia. A polícia era muito pertinho também, uma cidadezinha muito pequena, né? A polícia chegou em pouco tempo e prendeu o homem que estava com ela.
Esse homem alugou uma peça numa casa, no fundo de uma casa, que isso existe muito, casa de pescador em Búzios, assim como existe pousadas chiquérrimas, né? E hotéis, existe também essas peças para alugar em casas de pescadores, de moradores locais. E ele começou a conversar com essa mulher do Rio de Janeiro, ela foi para lá, começou a conversar na rede social, num aplicativo de namoro. Ela foi para lá e ele colocou nesse cativeiro, estuprou várias vezes e fez ela tirar todo o dinheiro que tinha, uma professora aposentada, e como ela não tinha mais dinheiro, ele foi no banco para ela fazer um empréstimo, um financiamento. Com certeza ela seria morta depois disso, porque ele não ia deixá-la, né, viva, não mesmo. Depois de fazer tudo isso. E ele não era da cidade, porque o povo buziano é um povo sério, um povo que eu aprendi a amar, respeitar, porque morei lá 4 anos e fui muito bem acolhida por esse povo, o povo de Búzios. Os moradores mesmo não fariam isso. Foi alguém que veio de fora, alugou, porque aluga para qualquer um, fora de temporada, inclusive. E fez isso com essa mulher. Imagine o risco que ela correu, muito grande, de ser morta, de chegar a um evento fatal, né? Por sorte, ela teve um momento de lucidez de pedir ajuda para essa gerente. Então é isso, assim, vamos ter muito cuidado com esses falsos homens ou mulheres que se dizem que estão apaixonados. Quem se apaixona da noite pro dia ou por uma foto? Não existe isso. Quem chega muito intenso, muito voraz, muito emergente, muita emergência, desconfie. Porque nós não somos essa maravilha de um olhar pro outro e se apaixonar pela foto, sem saber nada pela pessoa. Fique atenta. Ou você está muito carente e se apaixona pelo que o outro mostra para você, ou o outro que vem e se apaixona por você imediatamente está com uma intenção muito macabra atrás disso, né? Vou ganhar essa mulher, ela está vulnerável, ela está carente e vou fazer o que eu quiser. E esse o que eu quiser é que está o risco. É verdade, isso é verdade. Bom, galera, é isso aí. E olha só, vou mostrar aqui para vocês. Livro. Por que eu não mostrando no paraíso vivi entre flores e espinhos? Porque se você estiver interessado nesse livro, entre em contato com a gente aí, qualquer lugar do Brasil, do mundo, do planeta, do hemisfério norte ou sul, qualquer local, a gente manda para vocês, entendeu? Entre em contato e adquira, que é muito interessante, porque também a base do nosso programa é esse livro aqui. E é isso. Beleza? Uma outra questão, né, Mauro? Se você tiver alguma história dessa que a gente acabou de comentar aqui, se você tiver uma história, conhece alguém que teve, que passou por isso, conte pra gente. Nos chame no privado, lá tem no YouTube, né? Nos chame ali, conte a história. Nós não vamos identificar você, mas poderíamos contar a sua história aqui no canal para ajudar outras mulheres a terem cuidado, a terem cautela, a dizerem não. E segurar a onda, né? Tem que segurar a onda, por mais carente que você esteja, segura a onda. Exato. Porque o mundo tá perverso, né? Homens e mulheres, a humanidade tá aí pra fazer o mal. Você é que tem que se defender. Verdade. Beleza? Falou, galera. Valeu, obrigadão aí, ó. E... até o próximo.